Situação difícil, porque eu tenho problema de saúde, tenho uma idade já avançadinha, e a gente não tem uma direção, só ele que vai dar direção a gente. Boa noite, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos, enquanto a gente vai ajustando aqui, fazendo os últimos ajustes. Vamos iniciar hoje mais uma live, né? A gente vai falar sobre a situação que está ocorrendo lá em Maceió. Vocês estão acompanhando as lives mais recentes, a gente vem pontuando essa situação. Eu tenho acompanhado muito a questão da mídia, de modo geral, e eu tenho percebido pouco espaço para a voz do morador, né? Então, em contato com uma das colegas, a Carla Lages, né, que mora lá na região, no bairro do Pinheiro, a gente agendou hoje essa conversa, esse bate-papo, né? Eu peço para que você que já está online, que você possa compartilhar este link para que outras pessoas tenham acesso, tá bom? Daqui a pouco eu volto com a saudação mais oficial, vamos ficar aqui inicialmente com o vídeo. Estou numa situação difícil, porque eu tenho problema de saúde, tenho uma idade já avançadinha, e a gente não tem uma direção, só ele que vai dar direção a gente, porque o que fala, o que de uma hora para outra, essa mina pode ceder. E aí, se ceder disso, não vai atingir aqui, mas quem sabe, quem vai ver? No caso, a minha casa aqui é toda rachada. A Braskem está afetando não só a mim, como todos os moradores, né? De uma forma que a gente já esperava, porque desde 2018, quando começou as rachaduras, a gente já tinha a expectativa deles fazerem algo por nós. E no final, a única coisa que está acontecendo é agora sair às pressas, como se tivesse devendo algo, entendeu? Correndo o risco de morte. De baixo até em cima, de verdade. Tanto esse lado aqui, uma parte do carro como chegou assim. A minha intenção. A minha intenção. A minha preocupação é a casa. É a casa, porque desde quando mexeram, essa água que vem aqui, essa água vindo, essa paleta, ela pega por baixo do chão. Aqui nas paredes, tá rachando. Ok, pessoal, sejam então mais uma vez bem-vindos. Deixa eu só ajustar aqui agora o áudio que eu tive que desabilitar para poder ouvi-los. Vou habilitar aqui a nossa colega Carla Lages. Seja bem-vinda, Carla. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado, né, conversar nesse momento. Eu considero particularmente importante, deixa eu só, não sei o que foi que houve aqui, que Carla sumiu. Deixa a Carla voltar. Pronto, agora sim. Pronto. Então, Carla, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Carla, vamos iniciar, né? Quero já agradecer a vocês que estão online, gente. Vocês compartilhem este link para que outras pessoas tenham acesso, tá bom? Principalmente se você mora na região, se você pode também conheçam pessoas que moram na região, divulguem bastante, porque é uma oportunidade da gente estar permitindo que a população local fale, né, exponha suas angústias e os seus medos, né? E principalmente porque esse evento comprometeu muitos sonhos, né? E coloca medo em comprometer outros tantos.
informar que amanhã eu fui convidado para participar num canal do Rony, do Rony, eu esqueci o nome dele agora, o sobrenome, mas o canal do Rony, aí daqui a pouco eu coloco lá no grupo, e para continuar sobre esse assunto. Mas, Carla, vamos conversar com esse bate-papo. Vocês, gente, que estão online, quiserem deixar alguma pergunta, fica à vontade, tá? Carla, você mora há quanto tempo nessa região? Professor, eu moro aqui no bairro do Pinheiro há mais de 5 anos, tá? E quando eu cheguei aqui, foi assim, amor à primeira vista, porque o bairro do Pinheiro, professor, era um bairro assim que englobava de tudo, todas as classes sociais, comércios, mas sabe aquela coisa de todo mundo conhecer todo mundo, aquela sensação de familiaridade, que a gente chegava num posto de combustível e conhecia os funcionários, nos supermercados, nos prédios. Então, assim, as noites no Pinheiro eram muito animadas e se estende também a Bebedouro, que fica aqui pertinho, que é outro bairro afetado, ao Mutange, que tem um antigo campo do CSA, que é um dos times principais aqui, né, da primeira divisão do futebol de Alagoas. E assim por diante. Eu estou aqui há 5 anos e até 2020 eu residi em outro condomínio que não este, mas por força maior eu permaneci aqui ainda e aqui estou, ainda estou aqui, eu e tantos outros, né? Certo. Carla, então se você está aqui, deixa eu só mudar aqui um pouquinho a tela para a gente poder visualizar. Se você está desde faz 5 anos, né? Então, 2018 mais ou Isso, menos, 2019, você viu todo o início, né? Das primeiras rachaduras, né? Das primeiras. E como foi a conversa aqui? O que é que chegava ao seu ouvido? Você morava próximo do local onde iniciou ou você morava um pouco mais distante? Porque o início foi logo próximo onde está as margens da lagoa, né? Você morava isso. nessa região. Não, eu Se você morava puder no dizer, inclusive, se puder falar o nome da rua, eu coloco aqui também. a minha rua atual é Rua Professor José da Silveira Camerino, mas a antiga era Ricardo César de Melo. Deixa eu Então, colocar a acho que primeira antiga aqui. Rua Ricardo. Ricardo César de Melo. Aham. Vamos ver aqui. Então, de certa forma, era um pouco distante, não era onde você morava? Não é uma distância considerável, mas nem tem tanto, sabe? Porque o bairro aqui era realmente bem habitado, muito grande, é bem grande. Era Certo. exatamente nesse edifício aí que eu morava. Esse edifício aqui? Isso, no residencial José Tavares, exatamente, esse marrom. Aham. Certo. Então, aí como chegou, Carla, as primeiras conversas a respeito falava, olha, houve uma rachadura em um local, houve uma rachadura em outro. Como chegou para vocês? Vocês Professor, começaram a como assim? era mais um sábado normal, né? Mais um sábado normal, tudo tranquilo, e de repente acorda todo mundo, aquela loucura, muito barulho na rua. E aí eu não sabia de primeiro o que era, e aí o síndico do condomínio estava lá embaixo, todo mundo desceu, porque a gente não sabia de fato do que se tratava, e ele informou que tinha havido um tremor de terra, só que para a gente, no edifício que a gente morava, a gente não sentiu. O que foi muito estranho, porque no edifício que fica logo atrás dele, como se eu puder observar aí, aquele amarelo com azul, as pessoas sentiram e a gente não sentiu. Eu mesma morava no 12º andar e realmente não senti nada. E aí a gente se encaminhou para a rua. O senhor pode localizar a rua. A primeira rua onde rachou foi a rua do antigo hospital Apivida. Coloque condomínio Espanha, professor. Condomínio Espanha. Vou botar aqui. Isso. Foi a primeira rua em que surgiam as rachaduras. No primeiro dia. Condomínio Residencial Espanha. Acho que não apareceu. Condomínio Residencial Espanha, acho que talvez seja. Não, isso aqui é Minas Gerais. Espera aí, ele vai sair daí. Não, Hospital Apivida, então. Hospital Apivida. Porque ficava lá também. Com a Apivida. Será que é assim que escreve, hein? É HAPVIDA.
Porque vai ter a antiga sede e vai ter a nova, que já não é mais aqui no Pinheiro, né? Eles saíram. Aí deve ter, porque tem um sanatório, esse hospital sanatório foi onde tiraram as pessoas agora, né? Esse hospital ainda está em funcionamento, fica uns 400 metros aqui de onde eu estou agora. Certo. Não, mas tudo bem, vamos conversando aqui. Então, iniciou com algumas pessoas relatando tremores, e como Sim. foi a questão da prefeitura? Houve alguma explicação na Professor, época? de início não. A gente se dirigiu ao local, realmente todo mundo viu, a gente constatou que o asfalto estava com uma fissura imensa, o que não é comum, aqui não é comum, a gente não tem atividade, né, geológica constante aqui na região, e uma das casas, uma das residências, teve o portão deslocado, ao ponto de nem abrir mais. Então, isso assustou muito todo mundo. E aí, com o passar dos dias, foram surgindo rachaduras nos prédios mais frágeis. E isso foi se agravando de tal forma que o poder público começou a se mobilizar, mas sendo muito sincera, professor, não da maneira como deveria, porque as informações eram desencontradas e até então todo mundo permanecia aqui no bairro sem saber ao certo o que estava acontecendo, porque não existia um mapa de monitoramento, não existia um estudo mais aprofundado, então foi bem angustiante, assim, porque poderia ter havido uma tragédia muito grande aqui, sabe? Porque depois que foi desocupado, acho que 2 ou 3 prédios já desabaram. Olha, tá tudo interditado aqui mesmo. Gente, só para vocês entenderem um pouco como é a questão da geografia daqui para compreender, eu depois, inclusive, mostrar um gráfico que eu elaborei agora à tarde, mas só para compreender um pouco, a gente está falando uma planície uma planície marinha, um terraço marinho, que é uma formação produzida pela ação erosiva do mar, né, ao longo dos séculos, ao longo do tempo, e, portanto, você tem aí uma região que ela tem uma camada de argila sobre ela, boa parte, por isso que vocês viram aí uma topografia meio que irregular, e porque o receio com relação à questão da gravidade, né? Então, uma planície que a gente chama de planície marinha, né, um terraço marinho, era uma área escalonada onde você vai tendo a ação erosiva do mar. Então, o mar ele vai retirando os sedimentos e sobra uma área de planície mais próxima, que é justamente essa área que ela está mencionando. Então, toda essa região aqui, você vai observar, toda essa região aqui tem uma topografia, essa topografia, na medida que ela vai chegando aqui, então você tem uma planície, para você observar aqui, inclusive, uma área de relevo, né? Eu acho que dá o quê? Uns 40 metros, 30 metros aqui, mais ou menos. Deixa eu olhar aqui. 38 metros, 40 metros de declividade. Então, você já tem uma área que ela é susceptível ao processo erosivo, né? Então, o local em que ela está contando agora, está compartilhando, aquele local, que é essa parte mais elevada, tem iniciado um processo de subsidência, ou seja, um processo de declínio, isso deixa um pouco mais preocupante, tá? A questão da situação, porque a gente já observa que é uma estrutura que ela é bem maior, bem mais profunda, que está cedendo. Então, toda essa parte aqui, ela tende a, se houver de fato uma abertura de uma cratera, toda essa área que vocês estão visualizando aqui, ela vai ser inundada, tá certo? Toda essa região aqui vai ser inundada, essa parte aqui litorânea, toda ela. Não mora mais ninguém, né, nessa região? Ou mora alguém? Não, aqui onde eu estou, professor, é a última rua, né? A rua principal, a avenida principal do Pinheiro. Só ficaram edificações aqui do lado direito da rua. Qual é a Só rua tem o mesmo? prédio. Rua Professor José da Silveira Camerino. Pronto, ela está falando aqui, gente. Vê a distância aqui, Está falando dessa rua aqui, Então, Isso. fica a coisa de 1 quilômetro, 1,2 quilômetros, tá? Vou botar aqui em quilômetros para a gente entender.
Ó, 1,21 quilômetros. Lembrando que nesse trecho aqui, nós temos uma área de declividade, tá? Aquilo que eu acabei de mencionar. Ela... Deixa eu só tirar isso aqui, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. É escalonada, é assim, ó, faz isso, tá? É uma área de declive. É, de certa forma, distante para estar tendo essa ocorrência aqui, viu, Carla? E toda essa aqui, da rua que você está para cá, tem gente morando. Nessa rua, em direção à lagoa, Isso. não. Não, não tem mais ninguém. Aqui no Pinheiro não tem mais ninguém. No Mutange ainda tinham 23 famílias até quinta-feira, se eu não me engano, e retiraram todos, né, com a ordem judicial, mas hoje eu já vi que ainda tem gente residindo nos Flechais, que fica perto do antigo bairro de Bebedouro. E a situação é caótica, professor, porque as casas estão assim, com telhados rebaixados, rachaduras imensas, sabe? E assim, qualquer barulhinho, o pessoal já está assustado. E eu não vou mentir para o senhor, professor. A gente que está aqui está a uma certa distância, mas a gente também fica com medo, porque se o senhor puder localizar aí, tem o condomínio Morada das Árvores. Ele fica bem próximo aonde eu estou aqui. Foi lá Condomínio. que Morada das Árvores. Olha, das árvores. Isso. Deixa eu ver aqui. Isso, foi aí, professor, que foram sentidos os tremores mais atuais, os mais recentes foram sentidos aí. E se o senhor observar, eu estou bem próximo, eu estou a uma esquina daí. Então, assim, como é que se explica o fato de eles sentirem esses tremores e a gente que está aqui tão perto, praticamente do outro lado da rua, não sentir? Isso causa medo, entende? E nunca aconteceu isso. Eu vou tentar, Carla, para o pessoal que está aqui online, isso é só o início de muitos eventos. Deixa eu tentar explicar aqui o que é que ocorre, tá? Sim. Eu não sei, gente, se vai ficar grande. Eu fiz isso agora à tarde, eu vou tentar melhorar depois, mas só para vocês entenderem como é que se dá a composição, né, essa formação que a gente tem aí. Bom, vocês têm aqui, ó, de cima para baixo, não sei se vai dar para compreender, nós temos aí uma camada de areia e argila. O que está em azulzinho é a lagoa, certo? Então, o que nós temos em azulzinho à esquerda é a lagoa. O que tem, portanto, aí tem os prédios em cima, que eu tentei mostrar justamente essa questão do declive. Então, tem areia e argila. Depois da areia e da argila, nós temos uma camada de arenito, uma camada de calcarenitos, que é um calcário já misturado com arenito. Você tem a camada abaixo de arenito, se é essa faixa, a primeira faixa branca que nós temos aí. Depois a gente tem os conglomerados, que é uma parte mais estrutural, mais de rochas não consolidadas. Depois os folhetos, a salgema, que é a formação justamente da concentração do sal, que eles utilizam para retirar a salmoura. E abaixo é que nós temos aí a questão da estrutura, ou seja, os edifícios eles são construídos em uma área que não é uma área rochosa, certo? É uma área que ela já é uma área argilosa, que em ambientes normais, em situações normais, a gente tem várias aqui no nosso litoral, não teria problema nenhum. Só que ela não é construída em uma área que tem uma rocha estrutural. Quando a gente fala de mina também, é uma outra observação importante, quando a gente se refere à questão da mina, é importante lembrar que não é aquela mina tradicional, onde você cava uma caverna e você tem um trenzinho passando, aquela coisa toda. Não, nesse caso é diferente. Tá? Aí eu vou tentar ilustrar para vocês como ocorre, para vocês entenderem, e aí tentar explicar para a nossa colega Carla por que está tendo tremores ali, tá certo, Carla? Veja bem. Então, ao contrário das minas tradicionais, eles fazem duas perfurações, como se fosse poço para tentar descobrir água. Poço artesiano para tentar pegar água. Só que eles sabem da existência, por estudo geológico, de uma concentração de sal,
e o poço que é perfurado, ele tem que ser um poço com uma determinada distância. Essa distância é de mais ou menos 100 metros que deve ter. Então, os poços que foram sendo criados iniciais estavam dentro do padrão. Então, você tem a infiltração da água, e com a infiltração da água, você tem a retirada. A água vai fazendo uma reação química com sal, você tem a salmoura, e aí você tem essa retirada dessa salmoura. Só que, e a distância que vocês têm aí era uma distância padrão. O que foi ocorrendo? Eles começaram a criar vários. E ao criar vários, inclusive muitos, justamente na região da Lagoa, que já é uma região que tem uma estrutura diferenciada, né? Você tem ali naquela parte que está os prédios, você já tem uma camada de argila. Nessa outra, não. Você já tem o arenito. Você já tem ali a camada de água e no substrato já o arenito. Aí, quando eles escavaram vários próximos, um próximo ao outro, um desses deve ter se chocado inclusive com um espaço de 10 metros, um desses deve ter se chocado com o outro e começou a ter o quê? Criar como se fosse uma caverna. E como a água ela encontrou uma região de fratura, então deve ter duas falhas geológicas aí, duas áreas de fratura geológica, mas muito abaixo, que não representaria problema nenhum em situação normal, tá? Então você tem um vazamento dessa água que ela começa a trabalhar o sal, também com o sal fazendo reação química. O que é que vai provocar isso aí? Começa a provocar o desabamento por camadas. Quando esse desabamento é lento, é o que está ocorrendo agora. Então, no desabamento lento, você tem o quê? A redução de 1 centímetro por dia, alguns centímetros por dia. Normalmente, um deslocamento desse é de milímetros, não é de centímetros, tá certo? Aí, Carla, qual o grande receio que isso provoca? Na medida que você tem muita concentração de terra fazendo peso numa área fraturada, a rocha ela começa a querer se acomodar, que é o chamado movimento atectônico. Começa a haver um movimento de atectonismo. E isso acaba comprometendo as torres, por isso que existe um receio escalonado. Estou botando 4 exemplos aí, mas vocês imaginem, embaixo desses prédios devem ter várias perfurações. Pegando aí, daquela parte mais elevada que nós mostramos até a parte da lagoa, são 35 minas que existem. Tá? Então, isso aí pode... Qual é o grande receio? É que pode provocar um desabamento mais rápido, entendeu? Uma coisa que seja muito rápido, um movimento muito rápido de acomodação. A prefeitura hoje emitiu uma nota dizendo que esse risco não é tão... não seria tão iminente, tá? A gente precisa observar mais e tal. Olha, o debate ele tem um certo quê político, sim, mas eu não queria que vocês direcionassem para o político partidário, ideológico. Não, até porque se a gente fosse falar nessa questão política envolvida nesse caso da Braskem, a conversa seria muito longa e eu acho que nem caberia mesmo, porque nesse momento, no tocante à política, desculpa, professor, como não ouvi. Não, que está desde os anos 70 que vem sendo explorado. Isso, começou em 76, essa exploração, né, com o governador biônico da época do regime militar, que assim, começou lá com ele, e os que vieram depois, né, que continuaram mantendo nessa permissão que antigamente o nome era Salgema da empresa, e posteriormente se tornou Braskem. Então isso é uma coisa muito antiga que gera uma grande receita, boa parte de receita do Estado vem da Braskem, então assim, é uma questão muito profunda, só que assim, nesse momento, para a gente, o que importa, a gente sabe a raiz do problema, mas o que importa para a gente no momento é que eles tomem um posicionamento realmente efetivo, porque eles dizem, hoje mesmo, a última nota da Defesa Civil que eu ouvi, é que os efeitos não seriam tão catastróficos o quanto esperados. Eles não têm como afirmar isso. Não concorda, professor? Porque eles não conhecem, é um caso único no mundo. E aí eles querem passar uma informação totalmente errônea para a população. E a gente que está aqui, como o senhor mesmo viu, a 1,2 quilômetros, eles acham que a gente está numa área de segurança. Inclusive, a própria sede da Defesa Civil fica aqui no bairro do Pinheiro. E aí eu não entendo mais nada, porque do lado da Defesa Civil tem um edifício com 20 andares.
E aí? Está ocupado? Tá, totalmente, 100%, sim. 100%. Então, vê bem, é inevitável a gente falar, é aquilo que eu queria dizer, né? É inevitável falar que não se trata de uma questão política, porque é uma questão política, que Sim. não é uma questão partidária. Ou seja, Não, um não. problema que vem sendo recorrente, ele vem sendo produto de ausências e produto de acordos políticos. Não é? A mídia está envolvida, a mídia oficial, de um modo geral, ela tem um envolvimento, você tem envolvimento da própria empresa, você tem envolvimento dos governantes que foram assumindo o poder, independente do partido que eles representem, tá? Eu estou dizendo isso porque logo no começo aqui, viu, Carla, começaram a colocar, mas na época de Bolsonaro foi isso, na época não sei o que foi aquilo, independente de quem está no governo, gente, o que é que está... Qual é a prioridade aqui? Primeiro, as pessoas que estão residindo aí, que elas permanecem aí, eu tenho depois para mostrar para vocês, eu vou mostrar amanhã nessa live que eu vou estar participando, eu consegui o contrato da empresa. E o que é que diz o contrato da empresa? Ela diz o seguinte, olha, essas pessoas vão ser retiradas, elas vão ser bem indenizadas e elas vão ser relocadas para outro lugar. Então, muita gente foi retirada ali ao longo do tempo, só que eles não colocaram ali uma faixa maior, eles começaram por uma área menor, foi interditada essa área, etc. Amanhã eu vou falar também a respeito de que existem situações no mundo em que as empresas elas fazem isso, também, viu, Carla, tem também um quê de valorização fundiária, de valorização do solo, ou seja, do terreno, que é do terreno tributável. Eu crio uma situação de insegurança, as pessoas, tipo um imóvel que vale 150 mil reais, eu compro ele por 80 mil, porque, olha, está com risco de vida, aí depois eu faço medida mitigadora e acabo vendendo aquele terreno, que ele vai estar seguro, por um outro valor. Então, existe isso. Eu não sei se seria esta situação daí. O que é que eu sei, que eu venho observando e que merece destaque? Primeiro, essas pessoas que estão agora aí, elas estão sendo retiradas com urgência e sem serem, de fato, ouvidas ou esclarecidas. Ninguém sabe qual o real problema. Todo mundo projeta, como aqui mesmo no canal nós já projetamos, né? Mas o que eu queria saber é o seguinte, onde você está, aí ainda tem pessoas residindo, você está residindo aí. Sim. Como é que está o comércio? Como é que você, tipo assim, você vai à padaria, vai a uma feira, vai a algum local, como é que está a conversa? Como é que está a sensação das pessoas? Professor, o comércio aqui ele foi sendo extinto aos poucos, né? Hoje o que resta é um posto de combustível, uma loja de autopeças e um supermercado. O restante saiu todo mundo. E para quem ficou, o clima é de insegurança, porque a gente não tem uma informação precisa. Ainda hoje mesmo eu estava no supermercado perguntando se aconteceu, se emitiram algum alerta para eles. E a moça me disse que não, que estava tudo normal. Não está tudo normal. Já a Caixa Econômica, aqui, a agência aqui do Farol, foi interditada, foi evacuada desde sexta-feira e segue interditada. E olhe que fica bem mais longe do que o que eu estou nessa região de Lagoa, professor. Então, assim, não dá para saber o que está acontecendo, sabe? Eu tenho certeza, eu vou falar assim que eu tenho certeza, porque é o que a gente vem vivendo desde 2018. Uma informação que tenta não gerar pânico na população, mas que se de fato, que Deus nos defenda, acontecer o pior, nem eles poderão evitar, sabe? Que várias vidas sejam ceifadas, porque quando eu pergunto sobre um plano de contingência, nem eles mesmos sabem como funcionar isso, porque eles não sabem a situação que vai se apresentar. Então, assim, o clima aqui, com o pouco comércio que ainda existe, é de total insegurança, é de medo. E a gente fica aqui, né, à mercê do poder público, né? A gente está esperando que o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, junto com a Prefeitura, o Governo do Estado, tome medidas, sabe? Para que a gente saia dessa insegurança, porque
vivendo tudo que eu já vivi, falando minha experiência particular, e acho que posso falar por outras pessoas que tiveram experiências até piores que a minha, porque a minha, no caso, o prédio onde eu residia não chegou a ter dano nenhum na estrutura, mas o medo era constante, principalmente quando chovia. Então, assim, a gente está esperando que haja realmente uma mobilização, tanto é que amanhã, professor, está marcado uma mobilização. Amanhã não, na quarta-feira está marcada uma mobilização em frente ao Ministério Público, né? Todo mundo foi chamado, foi convocado, Ministério Público Estadual, mas assim, até quando vai ficar o protesto? Até quando a gente vai ficar apenas nessa de reclamar, entendeu? A gente não está pedindo favor, a gente está pedindo que o poder público olhe para a gente, porque a gente vai ficar aqui nessa, sabe, professor? Eu não durmo direito. Eu conheço pessoas idosas que não estão dormindo direito. E eu vou ser sincera, professor, eu era uma das pessoas que não acreditava que poderia acontecer algo tão grandioso. Eu sempre gostei muito de geografia, tanto é que o síndico do meu antigo prédio era engenheiro civil, e eu conversava bastante com ele, mas eu perguntava assim, mas antes do condomínio de um prédio ser construído, não tem um estudo topográfico e tudo? Como é que se constrói um prédio numa região, né, que corre o risco de desabar a qualquer momento? E ele não, nem ele sabia responder, então assim, aí é a antiga Igreja Batista, professor. Igreja Batista. Aí essa igreja permaneceu, só que agora, depois desse risco de colapso dessa mina, saiu totalmente. Saiu também, né? O meu pai morava nessa rua. Sim. Uma coisa que se pergunta muito, né? Porque eu já vi várias pessoas questionando. Aqui no posto de saúde, professor, tá vendo? Em questão de isolamento social, a gente tá assim, zero. A gente não tem mais nada aqui. Não tem mais posto de saúde. A prefeitura manda alguma notificação para vocês, Carla? Manda, por SMS, mas assim, é muito raro. Precisa a situação se agravar muito, como agora, para que isso seja feito. No geral, professor, eu não sinto uma movimentação muito grande, nem da prefeitura, nem do governo do estado, e nem tampouco do governo federal. Até agora, não, sabe? Eu espero que venha a acontecer, mas até o momento a gente não vê isso. O que se fez agora, de imediato, que é algo que eles já vinham reivindicando há tempos, foi a retirada dessas famílias em caráter de urgência. Mas, de fato e de verdade, serem realocadas com indenização digna, não, isso não existe. Até agora não fizeram isso, eles ficaram lá abandonados. Entendi. E isso é muito triste. E assim, professor, o senhor está passeando aí pelas ruas, isso tudo é muito triste, sabe? A gente vê, parece um cenário de guerra. Exato, parece um cenário de terror mesmo, né? Sim. Uma coisa em que você uma coisa que você observa que você não espera que no Brasil, né, a gente não tem essa expectativa de no Brasil ter algo assim, né? Sempre não. Quando uma coisa começa, tenta logo mitigar, né? Tenta logo diminuir. Se o senhor for direto, o senhor vai conseguir chegar lá na rua desse hospital, que foi a que rachou primeiro. Sim. Aí o senhor vira à direita, na esquina, volta um pouquinho. Volta um pouquinho, volta um pouquinho, isso, volta, pega aqui, isso, pode descer, professor, pode descer. Era a segunda via principal aqui do bairro, como o senhor vê, até aí ainda continuava tráfego, né? O tráfego nunca parou aqui por dentro, porque é um bairro muito bem localizado. E a gente já chegou a cogitar essa questão dos terrenos tributáveis, porque, de fato, eu acredito que existe algo do tipo. As pessoas residem aí desde quando, Carla? O Pinheiro é muito antigo, professor, há mais de 40 anos. Então, quer dizer, antes da Braskem iniciar as suas atividades, aqui é a rachadura. Sim, sim. Antes da Braskem iniciar as atividades, o bairro já existia? Sim, já existia. Já existia. Pode ir um pouquinho mais adiante, professor. Aqui é uma praça que está interditada. Aqui foram demolidos, eram prédios, foram demolidos. Pode ir mais adiante. Um pouquinho.
Aí na esquina o senhor vira, aqui, não, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Isso, para lá, professor. Esse vai Isso. Não, direto. Aí era onde eram os edifícios, aqui virando à direita. pra cá. Voltando, não, voltando, professor, voltando. Voltando, isso, um pouquinho. Aí vira aqui à direita no poste. Aham. Mas acho que ele não vai aqui não, porque a imagem da Google, ele não... É. É lá na frente mais um pouquinho. Acho que é mais na frente um pouquinho. Porque lá, inclusive, professor, no fim. Isso, aí mesmo. Porque no final dessa rua, inclusive, professor, tinha um poço, tá? Da Braskem. É outra mina. Em pleno bairro do Pinheiro, dentro do bairro. Pois é aquela imagem que eu falei, né? Porque aí foi já uma autorização que não deveria ter sido feita, né? Sim, Olha, os registros aqui, né, das pessoas que deixam... sim. Ah, é muito Realmente, triste. você Muito triste. observa aqui, é como se fosse realmente um cenário de guerra, né? Sim, tudo devastado. E andar por dentro é pior ainda, professor, uma sensação horrorosa. É questão de violência, assim, teve algum momento, porque quando você tem um uso menor dos ambientes, você tem uma tendência maior de ter risco de aumento de violência, né? Você, Sim, como é a sua sensação aí, você de caminhar durante o dia mesmo? professor, lá por dentro, quase ninguém faz isso. Por dentro lá mesmo. Nesse edifício, professor, é, a piscina chacoalhou no dia do tremor. Tinham várias crianças na piscina que ficaram assustadíssimas. Essa praça ficou cheia. E assim, a Isso questão da foi em segurança foi em março de 2018. 2018, certo. Sim. A segurança, professor, lá dentro não existe, até porque a rede elétrica já foi desativada, né? À noite é impossível trafegar, até de carro mesmo, não é recomendável. Aí era a paróquia. Aí era a paróquia do bairro. Realmente lamentável. E existe. Um Oi. pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Tá vendo essa casa de muro de pedrinha cinza mais atrás, professor? Sim? Vira um pouquinho. Um pouquinho. Isso. Esse imóvel foi o imóvel mais prejudicado de todos, um dos primeiros. Nesse imóvel, a primeira coisa que aconteceu foi esse portão não abrir, e após esse portão se formou uma cratera, que tinha assim uma área entre a casa e a piscina, se formou uma cratera imensa. Acho que tinha mais de 20 metros de profundidade. Sonhos destruídos. Éramos Sim, felizes aqui. sim. Esse E imóvel é muito simbólico. observa aqui, ó, uma irregularidade na topografia da rua. Exatamente. Lá se percebe mesmo. A cozinha dessa residência, professor, ficou desnivelada totalmente, assim. Uma parte mais alta, uma parte mais baixa. Uma coisa assim que eu nunca tinha visto. E logo nos primeiros eventos, a empresa ela fez alguma ação Não. houve uma omissão, não houve uma... Houve uma omissão, eles somente vieram parar com a extração de salgema. Eles paralisaram as atividades apenas em 2019. Para o senhor ver como é o descaso. Já tinha acontecido isso. Já tinham mais de 4 mil imóveis apresentando rachadura. Essa é a rua em que eu moro. Isso aqui. Nesse prédio aqui, professor, nesse prédio aqui, eu tinha uma amiga que morava aí no 10º andar, ela sentiu a sala dela balançar. Então, assim, foi algo assim, inédito, a gente nunca viu. Essa rua é a única que funciona. Dessa rua para frente, que é onde eu moro. Eu moro mais abaixo aí. Certo. Dessa rua para frente, para trás nada. Para cá, não. Deixa eu olhar onde é Não, que eu sim, estou. porque aí já é como se fosse o farol, que é Sim. colado inteiro.
Mas o Farol também tem uma parte que está no mapa de monitoramento deles. É, porque assim. Oi, Inclusive, pode falar. professor, tem um hospital psiquiátrico que tem, acho que, mais de 1.000 pacientes e está na área de monitoramento deles e eles, tipo, até hoje está todo mundo lá, entendeu? Complicado. Então, mais uma vez, só para as pessoas compreenderem, gente, a concentração das minas, elas estão localizadas aqui, ó, principalmente em Montagem, tem algumas no Pinheiro, mas a maioria, 60%, está na região da Lagoa, o que torna uma situação, em termos ambiental, preocupante. Nesse caso aqui, Carla, as pessoas que aqui não residem mais ninguém, não é isso? Não, Nessas aí ruas não. foram as Mais primeiras a serem ninguém. No, retiradas, né? no Mutange, não. No Mutange, não. Residia, assim, tá, professor? A 150 metros da mina, até sexta-feira, tinham 23 famílias. O que é absurdo, não poderiam estar lá, mas estavam, se recusavam a sair por se sentirem abandonadas pelos órgãos públicos, e muitos diziam, agora vocês querem retirar a gente, não adianta mais. Então, assim, resistiram de início, mas por força, né, maior, por motivo de força maior e determinação judicial, eles foram retirados. Pois é, eu baixei, gente, só para informar, eu não li ainda, iniciei a leitura, o contrato, né, que eles fizeram com a população. Acho que eu tenho alguma coisa aqui, deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui alguma prévia para vocês. Tá, antes, deixa eu olhar aqui. Não tá nesse aqui. Deixa eu remover esse aqui. Enfim, no contrato, vou mostrar amanhã possivelmente, existia ali houve uma ação do Estado, do Ministério Público, no sentido de que a empresa ela tinha que fazer alguma ação mitigadora, alguma ação que reduzisse os prejuízos, né, que estavam sendo provocados à população. Uma parte da população foi retirada com essa promessa de ter atendido. Essas pessoas foram para onde? Permaneceram em Maceió? Sim, só que assim, elas se espalharam, né? A maioria foram para bairros muito distantes, porque o Pinheiro, professor, é um bairro muito bem localizado. Ele está numa localização privilegiada, está entre o centro e a praia, entre a parte alta e a parte baixa. E a maioria dessas pessoas foram morar em bairros muito distantes, lá na parte mais alta ainda da cidade, no Entendi. Tabuleiro dos Martins, no Benedito Bentes. E essas pessoas, assim, não conseguiram, em sua maioria, comprar imóveis equivalentes, porque nessas regiões, professor, existiam edificações simples, das mais simples às mais luxuosas. Então, assim, em sua totalidade, quando a gente analisa num todo, eles até fizeram acordos, eles fecharam acordos, porque as pessoas não tinham mais como esperar, né? A urgência era maior de reorganizar a vida, mas em sua maioria os acordos não foram satisfatórios, não foram justos, e é por isso que a gente fica revoltado, porque, além de tudo, eles acham que ainda estão no direito de ditar as regras, e não é assim que funciona, né? Entendi. Só para vocês terem um parâmetro aqui, a imagem ela não está tão boa, mas dá para entender. As imagens atuais, por exemplo, aqui vocês estão observando já é a água da lagoa. Isso aqui, essa parte aqui já é mais rebaixada, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui o jornal local publicou já uma imagem com já a água cobrindo uma parte dessa área aí. Entendeu? Então, vejam bem, gente, como a gente fala que a situação ela é complicada, nós temos aqui, em termos de formação, eu vou tentar representar aqui para vocês, ó. Então, essa aqui é a faixa do litoral, ou a faixa da orla, né, com a lagoa, certo? Orla Lagunar, sim. Isso. Aqui você tem uma área que aí já tem uma certa elevação, a partir daqui, eu vou representar aqui para vocês. Que dá mais ou menos isso aqui. Aqui tem até uma entradazinha.
Pronto, que dá mais ou menos isso aqui, certo? É uma elevação que vai ter aqui, que a gente viu dá 30, 40 metros a elevação, né? Por isso que se chama terraço marinho, que é produzido aí pelo recuo do processo erosivo do mar. Isso aqui, pelo tamanho, já pode ser chamado de uma escarpa abandonada, né, que é uma formação de relevo que foi esquecida, né, pelo processo de morfogênese, de formação. E, portanto, toda essa região aqui, naquele primeiro cenário que eu mostrei agora há pouco, nesse primeiro cenário, o que é que nós teríamos? A água da lagoa, ela vai adentrar tudo isso aqui, ó, no primeiro cenário, certo? Fazendo, se tiver uma cratera sendo aberta aí. Esse primeiro cenário é um cenário de projeção, mas só que não seria tão simples assim. Não seria apenas essa água, essa área ser inundada. Na medida que você tem uma subsidência, um aumento de um peso na formação interna, existe uma possibilidade de toda essa região aqui, ó, ela sofrer também um processo também de desabamento, entendeu? Existe, viu, Carla? Você pega mais ou menos até onde tem a rodovia aqui, ó, toda essa região aqui, ó. Sim. Por quê? Se o peso ele atingir as outras minas, as outras torres, vai gerar um processo chamado escalonado de desabamento, entendeu? Então, de fato, tem a necessidade de ter um plano emergencial para isso aqui, porque você falou, você mesmo você está residindo mais ou menos nessa área aqui, não é isso? Mais à frente, né? Mais Sim. à frente um pouco, né? Pronto, então veja bem, essa região aqui, num primeiro plano, no primeiro momento, o que é que está ocorrendo? No primeiro momento, nós temos a água, ela começando o solo vai rebaixando, ela está começando a invadir isso aqui, ó. A água da lagoa, certo? Sim. Vai ter uma consequência ambiental, embora o rapaz da prefeitura tenha colocado uma nota hoje dizendo que não vai ser, o problema ambiental não vai ser tão sério assim como se imaginava e tal, mas a tendência é que seja, vai mudar toda a dinâmica. Tem um outro aspecto da questão da salinidade, porque você vai ter aí a infiltração da água em uma área que é salina, então a água da lagoa ela tende a ser menos salgada do que a água do mar. E eu não sei se esse é o caso aí, se essa água, como é que ela é, se ela é salgada, se ela não é, mas se ela não for doce. É água É doce, água né? doce, sim. Então, se você tem toda uma bacia aqui embaixo de sal, então, e vai ter uma infiltração, há uma tendência dessa água também ela ser contaminada pelo sal, se tornar água mais salobra. Esse é um primeiro plano. Um segundo processo aqui que tende que é o que a gente tem que ficar em oração para que não ocorra, é o seguinte, é ter esse processo escalonado, porque há possibilidade de você ter vários desabamentos pontuais, certo? Em setores aqui onde estão próximos de outras minas, porque não vai aguentar o peso. Por isso que as pessoas foram retiradas, né, para diminuir o peso da circulação sobre o terreno, mas está muito comprometido mesmo. De acordo com o relato que você está mencionando aí, há um comprometimento, né? Assim, a estrutura está muito comprometida. Boa noite, Ivone, seja bem-vinda. Maria Madalena, seja bem-vinda. Bom, Carla, e com relação a movimento social, movimento de bairro, existe alguma representação de sindicato, como é que está? Você recebe algum comunicado? Sim, pelo menos falando em termos de Pinheiro, existe já um movimento, né? O Geraldo, ele já vem desde o início disso tudo. Existe um movimento chamado SOS Pinheiro, cuja sede é aqui mesmo no bairro, e que ele vem aí lutando de diversas maneiras, reivindicando, mas assim, ele faz na medida do possível, né? Só que como deveria ser, não é. A reivindicação que ele faz, ele com mais uma equipe de moradores fazem, não chega como deveria, ou não são atendidas como deveriam. Existe também a parte do representante dos comerciantes,
que, se eu não me engano, é o Alexandre Sampaio. O Alexandre, inclusive, eu estou em contato com ele. Eu estou em contato com o Alexandre para a possibilidade dele participar de uma das lives. Sim, existe esse movimento para os comerciantes, porque uma das maiores dificuldades quando eles decidiram fechar esses acordos foi para os comerciantes. Por quê? Porque eles não perderam só a moradia, eles perderam um meio de vida também, e o que eles colocaram como uma indenização no primeiro momento, professor, realmente não foi algo justo, tanto que alguns simplesmente pararam de trabalhar nos seus negócios, entende? Então é toda uma cadeia muito complexa e que agora, só agora está tendo essa notoriedade, e graças a Deus está tendo, porque até então era um problema isolado, o resto do país não sabia do que estava acontecendo aqui. Eu estive em Santa Catarina agora em agosto, e quando eu contei para o pessoal o que acontece aqui, ninguém acreditou em mim. Não, não é possível. Eu disse, tá, então tá bom. Quando eu voltar, eu vou fazer um vídeo do bairro para vocês verem. Então, assim, todo mundo ficou muito assustado. Então, assim, graças a Deus, eu agradeço muito ao Senhor também, a todas as pessoas que decidiram dar voz, principalmente para a gente que vive aqui na região, e que, graças a Deus, assim, a gente não tem relato ainda, e a gente não há de ter também de nenhuma vida perdida por conta disso, mas o desastre ambiental, o prejuízo ambiental, o prejuízo socioafetivo também, professor, porque recomeçar a vida em outro local não é fácil. Não é fácil, e as pessoas têm uma dificuldade imensa, porque tem gente que viveu uma vida inteira aqui, já tinha a segunda geração da família aqui. Aqui no Mumutange, um bairro tradicionalíssimo, Bebedouro, um bairro histórico. Então, assim, foram patrimônios históricos, culturais destruídos, e isso dinheiro nenhum vai pagar, professor. Dinheiro nenhum vai pagar. Ok, Carla, são 51 minutos já. Eu quero agradecer a sua participação. Eu acho que precisa ter realmente que as pessoas tenham meios para falar, voz, né, que sejam ouvidas, principalmente porque a gente observa a mídia tradicional, você não tem uma abordagem, né, você expõe os fatos, mas não chega assim com os depoimentos. Então, bom, a gente acha para fiquem atentas, se cuidem, né, fiquem em oração. A gente espera que seja amenizado, já tem estudos de geólogos sendo feitos no sentido de tentar ver se inviabiliza o aumento, né, do problema, para tentar ver se o problema para por aí, né, e resta nos aguardar, tá certo? Mais alguma coisa, Carla? E eu quero agradecer, professor, a oportunidade que o senhor me deu de relatar um pouco da situação. Eu acho que o meu sentimento é meio que o sentimento de todas as pessoas das áreas afetadas. É tristeza, é revolta, é uma sensação de abandono, de descaso, e a gente fica à mercê de notícias que a gente não sabe até onde vai sendo verídica, até onde vão sendo verídicas ou não. E eu espero que as autoridades aqui do estado comecem a trabalhar em cima da verdade, porque se eles esperarem acontecer o pior, num pior cenário, vai ser tarde demais para agir. Mas, no geral, professor, muito obrigada por se interessar pelo caso, por explicar mais, como o senhor vem explicando. O acompanho desde o evento lá em Las Palmas, acompanhava as lives, sou sua fã, tá bom? E agradeço, professor, e peço que o senhor continue acompanhando e esclarecendo as dúvidas das pessoas, que é muito importante. Só para informar, a gente está justamente em contato com o Alexandre Sampaio. Informar também que nós enviamos já também convite para representantes da prefeitura, para representantes também da empresa, porque eu acho bom ouvir todos os lados. Com certeza. Não houve respostas ainda, mas qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Carla, muito obrigado, sabe que o espaço está aberto, tá bom? Obrigada, professor. Boa noite. E até prazer em conhecê-la, mesmo que virtualmente, e até a próxima. Igualmente, professor. Obrigada. Tchau. E a todos que participaram, boa noite e até a próxima, gente.